Obrigado, Bruna, bom dia. Para você também. Bom, falando em Supremo, nós temos o prazer de receber o ministro Gilmar Mendes mais uma vez. E, ministro, bom dia. Eu vou começar pelo começo, pela notícia mais importante, porque diz o caipira que é melhor começar pelo começo mesmo, né? Então, o começo é a prisão aí do ex-diretor do Ministério de Saúde na CPI de ontem. Especialistas dizendo que foi uma prisão arbitrária, que não devia ter acontecido, é o tal de Roberto Dias. Mas já pagou fiança e já está na rua. O senhor, como ministro do Supremo, que entende disso mais do que nós todos, pode falar como é que o senhor observou essa prisão. Se foi no mínimo inoportuna, se à luz da lei está ilegal ou se a CPI teria condição de decretar a voz de prisão naquele momento. Datena, bom dia, boa tarde. É um prazer lhe falar mais uma vez e dizer da importância do seu programa e desse debate que tem ocorrido no âmbito da CPI. Naturalmente, eu não vou emitir juízo sobre essa questão que poderá ser judicializada e até chegar ao Supremo. O que nós sabemos é que a CPI dispõe, como diz a Constituição, de poderes de investigação típicos da autoridade judicial e que tem ocorrido ao longo dos anos. Não são casos que se repetem com muita frequência, mas tem ocorrido ao longo dos anos fatos como esse, em que, diante de um eventual perjúrio da testemunha que não fala a verdade, se fazer a decretação da prisão em flagrante. É claro também, e eu tenho falado isto até para membros da CPI, que tem que usar todos esses poderes com alguma moderação. Não é que os políticos que tanto se queixam, como você sabe, da Lava Jato, eles não podem replicar aqui as práticas que tornaram famosas, né, as condutas da Lava Jato. Eu acho que é preciso que a CPI não se convole numa delegacia de polícia, nem numa delegacia de interior. Então é preciso ter essas cautelas. Os casos que me chegaram sobre o direito ao silêncio e tudo mais, eu fiz sempre essa ponderação de tratar o investigado, o interrogado com urbanidade, com zelo, com atenção à dignidade da pessoa humana. Acho que isso é fundamental. É por isso que o ministro do Supremo é notável, né? Porque de uma forma muito simples, vocês se queixaram tanto que foram presos durante a Lava Jato, alguns de vocês, por que vocês vão fazer exatamente o que a Lava Jato está fazendo? Eu que estava pensando de forma diferente, achei que o cara tinha que ser preso mesmo, já começo a analisar que tem que ter um pouco mais de cuidado na prisão. Porque quando o político chiou que foi preso pela Lava Jato, né, seja ele qual for, senador ou não, de repente vai começar a prender também, tem que tomar cuidado, Como o que chamou muito a atenção ontem foi a nota do ministro da Defesa, o Braga Neto, que eu conheci numa intervenção lá do Rio de Janeiro, e achei uma figura muito bacana, extraordinária, democrática, pelo menos me pareceu dessa forma, tá? Me tratou com muito carinho, eu o tratei com muito respeito, fiz uma entrevista muito boa com ele, mas me surpreendi com uma nota dele ontem, reagindo a uma colocação do senador presidente da CPI, e reagindo de forma, no mínimo, a meu ver, exagerada, porque o papel das Forças Armadas é um papel definido pela Constituição, é um papel de Estado não político e não de governo, de hierarquia disciplinar e daí por diante. Deve servir ao presidente da República, mas proteger os poderes, né? As instituições, tanto o Executivo, Legislativo e o Judiciário. Esse é o papel das Forças Armadas. Quando o ministro da Defesa intervém com uma nota da forma que ele interveio, dizendo que não vai tolerar roubos da CPI em relação aos militares, isso não é uma intervenção política
não deixa de ser uma intervenção política e não passa do que deve constitucionalmente servir a Constituição às Forças Armadas. O senhor não entende dessa forma? Houve exagero por parte do ministro da Defesa, do seu ponto de vista, ou não? Tatiana, eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo uma situação muito peculiar. Eu já tinha a impressão de que o governo Bolsonaro seria um governo que lançaria mão de quadros dos militares, porque, obviamente, ele era um antigo quadro militar e também não tendo um partido político organicamente desenvolvido e organizado, certamente ele teria que buscar auxílio nas Forças Armadas. O que aconteceu aqui no Ministério da Saúde, depois da da designação do Mandetta e depois do Nelson Teich, foi praticamente uma assunção por parte do general Pazuello e de outros quadros dos militares, muitos deles da ativa, e eles passaram a fazer praticamente, vamos dizer assim, uma intervenção no âmbito da saúde. Um tema muito delicado, muito questionado do ponto de vista político. E nós não precisamos dizer que a gestão Pazuello, acho que ninguém aqui exagera, mas a gestão Pazuello foi um desastre. Isso está consolidado nesses quase 600 mil mortos. Né? Na medida em que as pessoas assumem funções administrativas e políticas, têm que arcar com as críticas que vêm desse processo. Por isso que me parece que se tem que discutir até mesmo se militares da ativa devem exercer funções político-administrativas. Acho que isso precisa ser discutido, há até propostas no Congresso nesse sentido. E é nesse contexto, então, que se colocam as críticas que estão aí. Eu acho que de todos nós se espera moderação, ponderação, mas é preciso que se faça essa autoavaliação e essa autocrítica. De certa forma, tem havido essa confusão, e talvez essa confusão não seja nem positiva, nem deva haver generalização, mas é inegável que, de fato, a gestão exercida pelo general Pazuello à frente do Ministério da Saúde certamente ficará na história como um legado muito negativo. E, além disso, na Constituição, o papel das Forças Armadas tem lá hierarquia e disciplina. O general Pazuello, ele infringiu essa regra também, que é a regra de ouro, não é? Quando ele descumpriu a disciplina do regime das Forças Armadas, quando participou de ato político sendo militar da ativa. Não devia ter participado também, é mais um deslize dele. Além disso, mais um deslize desse. Agora, essa nota é que tudo somando, a gente fica com medo de que haja desequilíbrio de poder, e desequilíbrio de poder afronta a nossa jovem democracia. Agora, as relações do governo com o Supremo Tribunal. Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ministros da corte, até provocou uma reação do presidente Fux, que divulgou uma nota. Como é que o senhor analisa mais esse episódio? Porque é mais um episódio que se soma a outros episódios que a gente teme pelo desequilíbrio de poder e ataque às instituições. Eu tenho a impressão de que todos nós devemos, na medida das nossas funções e das nossas forças, tentar somar para criar, tanto quanto possível, nesse ambiente conflagrado. De alguma forma, nós antecipamos o processo eleitoral que deveria ser em 2022, passamos para 2020 e 2021. E politizamos e partidarizamos muito o tema da saúde.
que deveria ser tratado de maneira técnica, né? Então, eu acho que é nesse contexto que nós devemos entender determinadas afirmações de muitas pessoas e devemos, portanto, fazer essa contextualização. O próprio tema das urnas eletrônicas, eu acho que foi nesse contexto que se fez essa afirmação, está levando a muita análise apaixonada, né? Nós que passamos, eu fui presidente do TSE e tantos outros colegas que passaram pelo TSE nas diversas condições, temos absoluta convicção da rigidez, da integridade do sistema do voto eletrônico. A gente até esquece, Datena, de dizer que era no voto manual que se faziam as fraudes, se não no próprio processo de votação, mas no mapismo, naquela contabilização dos votos. Agora se descobriu que o problema no Brasil seriam as urnas eletrônicas. Agora mesmo, nesse episódio lamentável do Capitólio, com tudo aquilo que ocorreu em torno do Trump, o debate não era sobre urnas eletrônicas, mas era exatamente sobre a contabilização dos votos manuais. Não obstante, se tem imputado ao TSE e se fala em fraudes no sistema de votação e tudo mais, eu acho até que a prova inequívoca de que não houve fraude nessa eleição foi a eleição de Bolsonaro, não é? Porque ele não era um candidato inicialmente do establishment, né? Então é a prova de que, de fato, não há fraude nas urnas eletrônicas. Ele disputou mais de 9 eleições e sabe que, de fato, o que se retrata nas pesquisas e depois na boca de urna se traduz na votação eletrônica. Eu até em conversa com o presidente brinquei dizendo, de vez em quando eu tendo a aceitar a sua tese, porque quando eu vejo a bancada do seu antigo partido, do PSL, com Hélio Negão, com Daniel da Silveira, eu acho que era impossível que eles fossem eleitos num processo normal. Mas eu entendo que na eleição proporcional, tendo um bom puxador de voto, né, acaba se produzindo esse tipo de, vamos chamar assim, milagre eleitoral. Portanto, eu não reputo que tenha sido uma fraude, pelo menos não uma fraude eleitoral. Pode ser até um estelionato eleitoral, né, como se fala, mas não uma fraude do processo eleitoral. O presidente tinha certeza que seria roubado nas urnas. Ele tinha certeza absoluta. Tinha certeza, os comandantes militares também tinham certeza de que ele seria roubado nas urnas. Mas anterior ao que aconteceu no Capitólio, houve também nas eleições do Bush, né? Um dos maiores colégios eleitorais, acho que foi Flórida, né? E o voto lá é no papel. O voto é no papel. Então, duas suspeitas grandes aí. Se elas têm fundamento ou não, também não é problema nosso, mas é voto impresso. E é da maior nação democrática do mundo. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou o nome do André Mendonça para constituir como membro também do Supremo Tribunal. Lhe agrada o nome do André Mendonça ou não? Datena, o André é um nome qualificado, entrou inclusive na AGU, passou a integrar, na minha época, passou no concurso quando eu era AGU, no período de 2000 a 2002, e nós temos tido conversas aí ao longo do tempo, e ele se revela preocupado com a institucionalidade e com a boa composição do tribunal. Todavia, nós temos que aguardar a formalização dessa indicação, não é? E acho que certamente o presidente o fará no momento oportuno. Não sei se depois da aposentadoria do ministro, da formalização da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, ou quando o Congresso reabrir, o Senado reabrir os seus trabalhos em agosto. Portanto, vamos aguardar a formalização dessa indicação. Em situação normal, o presidente da República já reage muito mal a qualquer colocação, que não seja aquela que ele pense, né? Numa situação agora, por incrível que pareça, o dia que eu entrevistei o presidente Fernando Henrique,
foi o dia que surgiu a notícia, o UOL me alertou aqui, a notícia de que a PGR, por determinação, ou pedido, né? Na verdade foi quase que uma determinação, que a Rosa Weber pediu para que a PGR abrisse inquérito contra o presidente por prevaricação. A PGR disse que não ia abrir, a ministra falou assim, não, acho que é bom o senhor trabalhar um pouquinho. E a PGR abriu, eu recebi aquela notícia naquela hora. E estava entrevistando o Fernando Henrique. E foi a primeira pergunta para o Fernando Henrique, que seria a pergunta mais lógica. O presidente Fernando Henrique disse assim, Datena, eu passei por processo de impeachment. E passei tranquilamente por eles, porque eu não devia. Seria até importante que isso acontecesse e tal, e que agora há, parece que, fundamentos, porque tem lá vários pedidos de impeachment. Estão falando até num super pedido de impeachment. Ontem, conversando com o presidente Temer, ele disse a mesma coisa. E disse que, olha, se houver manifestação de rua, a situação do presidente pode se complicar, porque aí, realmente, quem apoia o presidente pode deixar de apoiar. Diante dessas condições e com manifestações já de militares de uma forma política, praticamente política, na época não havia, com aqueles outros pedidos de impeachment, numa situação normal, o presidente reage de uma forma normal e muito agressiva. Isso agora, diante da possibilidade de um super pedido de impeachment real, pode provocar um desgaste maior desse relacionamento do presidente com as instituições? Eu tenho a impressão, e sempre torço, para que haja uma recomposição e que não haja comprometimento da governança nem da governabilidade. Nós continuamos ainda imersos nessa pandemia que tanto tumultua. Felizmente, há sinais de arrefecimento da pandemia, a vacinação avança, mas você sabe avaliar bem quanto isso tem custado em termos de mercado de trabalho, de emprego para as pessoas, de vida das pessoas, quantos negócios fecharam e talvez não se reabram mais. Eu acho que nós deveríamos envidar esforços nesse sentido. E eu torço para que haja uma recomposição dessas relações. Eu sinto que o governo necessita de uma coordenação político-administrativa mais adequada, para até poupar, talvez, o presidente desses enfrentamentos que cada vez se tornam mais frequentes. Eu não desejo também que haja esses desdobramentos e processo de impeachment. Eu tenho dito até que no Brasil nós normalizamos o impeachment. Você sabe muito bem, como estudioso que é das questões institucionais, que o impeachment é uma arma do presidencialismo que é pensada normalmente para não ser usada. Mas nós, nesses 30 anos e pouco de práticas constitucionais, excluído o presidente Bolsonaro, em relação aos 4 presidentes eleitos, nós tivemos 2 impeachments concluídos, né, em relação ao presidente Collor e à presidente Dilma Rousseff. Portanto, nós normalizamos o impeachment. Por isso até que nas conversas que tenho mantido com o presidente Temer e com outros interlocutores em Portugal, no Brasil, eu tenho dito que talvez nós devêssemos caminhar para aquilo que tem chamado, acho que já falei com você em outro momento, de um semipresidencialismo, em que o presidente teria determinados papéis, até um papel de moderação do sistema, mas a atividade administrativa básica passaria para um primeiro-ministro que teria Portugal, né? uma base, uma base parlamentar. Portugal. Não é? Portugal tem essa experiência. Portugal tem essa experiência. A França, né, o de Gaulle estabeleceu esse modelo que depois evoluiu e hoje é um regime muito frequente nas democracias europeias que não são monarquias constitucionais. Então, me parece que nós deveríamos buscar um pouco este referencial e aí, se houvesse uma crise política de molde a afetar a governabilidade, um governo receberia o voto de desconfiança e o outro o voto de
confiança. E nós não teríamos tantos traumas como esses que marcam o impeachment. De modo que, e isso poderia ser não para agora, para as próximas eleições, mas talvez para 2026, de modo que a gente pudesse pensar em reformas substanciais e substantivas que dessem estabilidade a esse nosso modelo de governo. O presidente Temer, durante um bom tempo, falou sobre isso aqui ontem, e foi interessantíssimo, só que ele acha que poderíamos adotar já para essas eleições. Eu acho que não há tempo hábil para isso, nem para o povo entender direito o que significa esse sistema. Mas é um sistema que não tira, pelo contrário, a autoridade da responsabilidade do presidente da República, mas atribui mais responsabilidade, autoridade, mais responsabilidade ao Poder Legislativo. E isso é fundamental. Você deixar tudo em cima do presidente da República, você pode dar super certo e descobrir um Juscelino, como pode colocar lá um cara que arrebente com a situação do país. E o senhor tem razão. A gente tem utilizado demais o sistema de impeachment, não que eu seja contrário a que fraudes ou corrupções ou atos ilegais do presidente não sejam julgados, não é isso. É que se você dividir essa responsabilidade, né, entre representantes eleitos pelo povo e o presidente, a situação ficaria muito melhor para que a gente toda hora não ficasse falando em impeachment. Teve um alerta agora que uma servidora, a CPI, se recusou a dizer a verdade, que o negócio está virando moda. Ela se recusou a dizer a verdade nesse momento. Um alerta que veio, acho que do jornal o Globo, já sumiu aqui, que é uma notícia em cima da outra. Isso pode ser uma prática normal ou não, ministro Gilmar? Essa é uma questão sempre delicada, Datena, porque as pessoas comparecem à CPI ou na condição de testemunha, e nesse caso tem que dizer a verdade, tem que assumir o compromisso de dizer a verdade, ou elas já comparecem, e às vezes essa situação é ambivalente, na situação de investigado. E como investigado, você sabe, isso faz parte de uma grande conquista civilizatória, o investigado não está obrigado sequer a depor, né, e muito menos a dizer a verdade. Então, muitas vezes, os advogados já usam como estratégia a obtenção de um habeas corpus, dizendo que o Supremo reconhece que aquela pessoa está na condição de investigado. Infelizmente, isso para a cena, para a espetacularidade da CPI, isso reduz bastante o seu impacto. Mas a gente tem que compreender isto nesse contexto, de que ali estamos diante de um procedimento, vamos chamar assim, judicialiforme, que tem pelo menos o formato de um procedimento judicial. E por isso também eu acho que se recomenda, nós tínhamos parado ao longo dos anos com essas CPIs mais marcantes, mas eu acho até que seria o momento de revisitar o estatuto da CPI, que é velho, e tal, fazer um novo estatuto à luz da Constituição de 1988 e da jurisprudência do Tribunal. E de fato, acho que é fundamental que aquilo que nós não desejamos que ocorra nas mais longínquas delegacias do país, que também não ocorra no ambiente do Congresso Nacional. Pode ser que haja frustração, eu sei que os senadores hoje estão muito tangidos também pela mídia social, mas é preciso que, de fato, aqui também haja um papel didático pedagógico, que a CPI faça o seu trabalho, e reputo que a CPI tem feito um importante trabalho. Não fosse já as investigações reveladas, só a sistematização, a catalogação do que ocorreu nessa gestão do tema da saúde já é uma bela contribuição que a CPI está legando ao país. Uma penúltima pergunta, porque hoje eu li que a energia elétrica tem um fator preponderante no aumento da inflação. Nós estamos vivendo um esgarçamento do tecido social, a situação é muito difícil. Já vimos muito mal, desde o governo Dilma Mantega, com a pior situação econômica do país em todos os tempos. Pegamos uma pandemia pela frente que ocasionou
milhares de mortos, 500 mil de mortos que a gente chora, feridos que a gente tenta salvar e uma crise econômica terrível, agravada já por outra crise que existia. Com quase 15 milhões de brasileiros sem emprego, acredito que mais, né, do que o que está sendo medido oficialmente. E a energia elétrica tem colaborado muito para isso. Quando se fala em recuperação de economia, você pensa primeiro em energia elétrica com indústria, que usa também muito energia elétrica para você sair dessa crise e proporcionar mais emprego. O senhor está discutindo com governadores, né, sobre o ICMS incidente sobre a energia elétrica também nesse momento. Não, ministro Gilmar, é importante isso. Certamente, esse é um tema delicado e se queixa muito que os estados adotam uma tributação muito forte sobre a energia elétrica e por isso, então, se discute essa matéria e esse tema está posto no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu até pedi vista dos autos e fiz depois vamos chamar uma mini-call, uma audiência com vários governadores para entender essa questão. O Brasil, como você sabe, Datena, vive também uma grande confusão tributária e a toda hora nós temos esse encontro e essa discussão no Brasil. E retardamos muito, talvez, a reforma. Oxalá essa reforma agora, que a confusão política não contamine também esses esforços no que diz respeito à reforma tributária. Muitos setores pagam muitos tributos altos, outros acabam não pagando o tributo devido. É também uma confusão, né? Há um clássico que disse, no passado, sob a Constituição anterior, que o Brasil vivia um quadro de manicômio tributário. É possível que esse manicômio tributário tenha sido elevado a potências muito mais altas, né, nesses anos que se seguiram a 88. Então, eu acho que esse é um tema que talvez não seja mais... não tenha mais cabimento neste governo, mas é um tema que tem que entrar na nossa agenda político-institucional. Todo mundo, você sabe, você vive em contato com o exterior, todo mundo diz, em muitos países o sistema tributário é muito mais simples, gasta-se muito menos com aconselhamento jurídico tributário, não é? E se tem a segurança jurídica de que se pagou o devido. Né? Nunca se tem a suspeita de que daqui a pouco virão novos lançamentos e tudo mais. Então, a mim me parece que essa é uma questão sensível. Por outro lado, e aí é o pleito dos governadores, a gente vive o chamado Estado fiscal. É o Estado que depende do dinheiro dos tributos. E no Brasil nós temos uma contradição. Nós queremos um Estado social, não é? Mas nós não queremos um Estado fiscal. E só existe Estado social, aquilo que provê benefícios, se ele tem recursos. Então a gente tem que fazer essa combinação. A gente cobra muito do Estado a prestação dos serviços, mas a gente não quer pagar tributo, ou questiona o pagamento de tributos. Então a gente tem que compatibilizar essas duas demandas. Muita gente questiona os tributos porque não sabe como ele é usado também. Tá? Então, eu acho que uma reforma administrativa seria importante também, porque a gente vive um manicômio administrativo, a máquina pública gasta demais e não se sabe como gasta, uma coisa deveria vir junto da outra, com responsabilidade das duas partes, né? E que fosse um tributo justo, né? Porque as pessoas não sabem, acham que a corrupção é o maior mal do Brasil. O maior mal do Brasil é a evasão fiscal. Se você cobrar uma coisa justa e o sujeito souber que o dinheiro que ele está pagando de imposto vai para o tijolinho daquela ponte, ele vai pagar imposto, vai deixar de pagar. O pior mal do Brasil hoje é a evasão fiscal. Ministro Gilmar, para a gente terminar, o senhor acredita que com todo esse quadro negativo, a gente é um país emergente, porém com muita perspectiva e potência, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, a Amazônia Azul que nós temos com pré-sal, um país de muitos recursos, um país que produz muito, um país que tem gente boa, mas que vive uma fase muito difícil. É um país emergente numa economia globalizada, atacada pela pandemia. Mesmo assim, o senhor acha que a gente chega às eleições
de uma forma definitiva e quem tem que ser julgado vai ser julgado pelo povo nas urnas, e o senhor acredita que haverá estabilidade para isso, ministro? Eu torço e, como você sabe, trabalho sempre nesse sentido. E acho que a gente tem que valorar aquilo que nós conseguimos sob essa Constituição de 88. Já são mais de 30 anos de normalidade institucional, a despeito de todas essas dificuldades que temos enfrentado. Não é? E o Brasil também tem provado uma grande resiliência na área econômica. E acho que a pandemia tornou muito evidente aí uma série de problemas para os quais também nós temos que prestar atenção: a desigualdade social, a má formação das nossas pessoas. Você falou do desemprego, né, de mais de 15 milhões de pessoas. Mas há empresários também dizendo que tem muitas vagas e que não conseguem provê-las, exatamente porque faltam pessoas gabaritadas, pessoas com alguma formação adequada para assumir determinadas atividades. Isso é uma imputação a todos nós, quer dizer, o sistema falhou, a educação falhou, a formação falhou, e nós temos que trabalhar isto numa perspectiva. Por isso até que eu tenho discutido com colegas, dizendo que nós devemos pensar numa lei de responsabilidade, ao lado da ideia de uma responsabilidade fiscal, de uma lei de responsabilidade social, que a gente, de fato, melhore a educação, melhore a saúde. O SUS se provou um grande ativo nessa crise. Você sabe que poderíamos estar numa situação ainda pior, não fosse a efetividade desse sistema SUS, que foi um bom legado da Constituinte. Mas nós vimos aí, por exemplo, esses chamados SUS invisíveis. Essas pessoas que sequer estavam nos radares do governo, que, portanto, não receberam a ajuda. Veja, quer dizer, um país com essa dimensão, a 10ª potência do mundo, que pode ser facilmente daqui a pouco a 8ª ou a 7ª, não é? Ter esse exército de invisíveis, pessoas que sequer estão no registro governamental e tal, para receber um auxílio. Então, tudo isso nós devemos prestar atenção, e eu espero que discutamos essas questões, e que vocês e nós todos contribuamos para esclarecer isso e que cheguemos pacificamente até 2022, façamos as nossas escolhas e prossigamos no ânimo de reforma. O senhor falou em invisíveis. Hoje nós temos na maior cidade do país, no 3º orçamento da União, uma das maiores cidades do planeta, a cidade de São Paulo, 60 mil moradores de rua. 60 mil. É uma cidade dentro de uma capital importantíssima no mundo. 60 mil pessoas. A gente postou outro dia pessoas na rua deitadas, com aquele cobertorzinho, ralinho, né, fininho, dividindo o espaço com ratos que entravam ali embaixo. Isso é uma imagem que corre o mundo e é muito ruim para nós, principalmente para quem está dormindo ao lado de ratos. É inadmissível. Ministro, um prazer enorme em falar com o senhor. Saúde, proteção, acima de tudo, saúde é o mais importante hoje, e será sempre um prazer recebê-lo aqui. Seu espaço está reservado democraticamente no Sistema Bandeirantes de Comunicação. É uma honra falar com o senhor e um prazer. Bom dia ao senhor, ministro. Obrigado, Datena. É um prazer enorme de falar. Você sabe que eu venho aqui com muito prazer. Abraço, ministro Gilmar Mendes.